Fala pessoal! Neste meio de semana teve os jogos de volta da terceira fase da Libertadores e foram definidos os classificados para a fase de grupos. O Bahia avançou e o Corinthians foi eliminado. Lembrando que os times que foram eliminados na fase 3 foram para a fase de grupos da Sul-Americana. Então, o Corinthians se juntou na Sul-Americana junto com o Grêmio, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, o Fluminense, o Vasco e também o Vitória. Já o Bahia, com essa classificação, volta a jogar uma fase de grupos de Libertadores depois de mais de 30 anos e se juntou à fase de grupos de Libertadores com o Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Inter, Botafogo, São Paulo, enfim, são 7 brasileiros na fase de grupos da Libertadores, 7 brasileiros na fase de grupos da Sul-Americana. E com certeza a maior surpresa das fases de pré-Libertadores foi o Boca ter sido eliminado na fase 2 e sequer ter conseguido uma classificação para a Sul-Americana. Quanto aos jogos, o confronto do Bahia contra o Boston Rivers foi equilibrado. Na ida foi 1-1, na volta o Bahia conseguiu vencer em casa por 1-0 o gol do Jean Lucas e com isso está na fase de grupos da Libertadores. Então, no mínimo, tem mais 3 jogos em casa diante da sua torcida na Libertadores. Um momento histórico para o clube. Já o Corinthians, a situação se complicou no jogo de ida. O Corinthians tomou 3-0 do Barcelona de Guayaquil, lá em Guayaquil, e com isso a situação ficou muito complicada. Mesmo assim, foi lá, mobilizou a torcida, conseguiu fazer 2-0, desperdiçou uma grande chance no final, e com isso o Corinthians, pela terceira vez, foi eliminado na fase pré-Libertadores. Tinha sido eliminado em 2011 para o Tolima, em 2020, se eu não estou enganado, para o Guarani, e agora foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil. 3 times diferentes, de 3 nacionalidades diferentes. E pensando agora na Libertadores, sobre o avançar da competição, na segunda-feira, 17, já tem o sorteio da fase de grupos. Então vai ser interessante ver como que vai ficar os grupos, lembrando que os times que avançaram dessas fases preliminares vão para o pote 4 do sorteio. Então, sim, tem possibilidade de um Bahia cair num grupo de um brasileiro. Lembrando que dos brasileiros tem a maioria deles no pote 1, o Inter no pote 2 e o Fortaleza no pote 3. E eu gostaria de saber de vocês. O que acharam dessas fases preliminares? Ficaram surpresos com a eliminação do Corinthians? O que acharam da classificação do Bahia? E pensando em fase de grupos, acreditam que qual time que começa com favoritismo, com uma projeção para ser campeão? E como que podemos avaliar cada um dos brasileiros? Por exemplo, analisando brevemente sobre os brasileiros que estão na fase de grupos, temos um Palmeiras que vem recebendo críticas, mas fez altos investimentos pensando no Super Mundial e que nos últimos anos tem feito boas Libertadores, então acredito que chega forte. O Flamengo do Felipe Luiz, que na minha visão é o melhor time do Brasil no momento, basicamente só perdeu uma vez, já conquistou 2 títulos, está encaminhando para tentar também ganhar o Campeonato Carioca e chega forte para a disputa do Brasileirão. O Botafogo, que é o atual campeão, é a grande decepção desse início de ano, que demorou muito para fazer a contratação do treinador, que foi eliminado na fase de grupos do Carioca e nem para a Taça Rio foi, perdeu a Supercopa do Brasil para o Flamengo, perdeu e de forma vexatória para o Racing na Recopa.
Daí, analisando o Fortaleza está forte, chega mais uma vez uma final de Cearense e tem um trabalho consistente com o Vojvoda, que já não é mais uma novidade disputar uma fase de grupos de Libertadores. O Fortaleza até já chegou às oitavas de final. Talvez o grande desafio do Fortaleza é conseguir chegar nas fases quentes da Libertadores, como, por exemplo, uma semifinal, ou quem sabe uma inédita final, já que já chegou uma final de Sul-Americana. Daí, analisando o São Paulo fez contratações muito interessantes, tem o quadrado mágico com Lucas, Oscar, Cagliari e também o Luciano. E também tem a questão de que o São Paulo é muito tradicional na Libertadores. No ano passado chegou às quartas de final e foi eliminado pelo campeão Botafogo. E eu vejo com boas perspectivas para a Libertadores, mas ainda tem muito a evoluir. O São Paulo que foi eliminado na semifinal do Paulista. Daí indo para o Internacional, o Inter é um clube que vem em evolução. O Internacional ele teve nos últimos anos muitas eliminações frustrantes, muitas perdas de título, mas vem fazendo um trabalho legal com o Roger, que conseguiu dar uma recuperada no Brasileirão, chegou a ter 16 jogos invicto, se classificou para a fase de grupos, começou bem também a temporada, está invicto no Gauchão e chega forte para Libertadores. Mas ainda assim eu vejo que num patamar abaixo de Flamengo, de Palmeiras. Mas é aquele tipo time que pode ir surpreendendo e avançando e chegar longe. E o Bahia, como falei, é um clube que está fazendo história. Já disputar a fase de grupos já é uma grande história. E eu acredito que pelos investimentos, pelo trabalho, dá sim para pensar em chegar no mata-mata, dependendo do seu desempenho e do grupo que ele for sorteado. Dependendo se não for um grupo assim tão cascudo, talvez o Bahia pode sim pensar em avançar para o mata-mata. Então, acompanhem o repórter Matheus Wolff nas redes sociais e digam os seus palpites para a Libertadores e como que acreditam que os brasileiros vão se sair. Lembrando que esse vídeo tem oferecimento de Barbearia Independência.